Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala pessoal, tudo bem? É um privilégio estar com você aqui com a gente, ouvindo o nosso primeiro podcast da FABAPAR. Nós temos por objetivo, neste lado da faculdade, lado do podcast, conversarmos um pouquinho sobre aquilo que nós temos conversado, desenvolvido e aprendido nas nossas salas de aula, mas não só isso, para você que está nos ouvindo e quer aprender, crescer um pouquinho mais, esse é o podcast Praxis, colocando em prática aquilo que nós temos conhecido da palavra de Deus. E hoje o nosso assunto, para nós conversarmos no nosso podcast, é pregação. Então, nosso primeiro podcast, a gente vai ter o privilégio de conversar sobre esse assunto tão importante que envolve uma grande ou uma boa parte do nosso ministério, o ministério pastoral, ou seja, numa igreja, numa organização cristã, a pregação é uma grande parte desse ministério. E para esse assunto, temos dois convidados muito especiais que vão dividir esse tempo aqui comigo, trazendo o conteúdo e aquilo que nós vamos conversar. E os dois convidados que nós temos o privilégio de ter aqui hoje são... Eu sou o pastor Pascoal, eu sou da Primeira Igreja Batista de Curitiba e tenho muita alegria de estar com vocês aí da FABAPAR, com o Thiago que está nos guiando aqui. E também com a gente está... Sou o pastor Marcos Copesca, da Terceira Presbiteriana Independente de Marília, apesar que sou curitibano, mas estou aqui no interior de São Paulo. Já fui professor nessa matéria de homilética por algum tempo, ajudando alunos e tudo mais, mas me sinto um eterno aprendiz nesta área de pregação. E é um privilégio estar com o pastor Pascoal Piragini, um privilégio, Thiago, estar com você e também com os alunos da Faculdade de Teologia. Que bom. Para a gente poder conhecer um pouquinho mais vocês sobre a área de pregação, né? Se vocês pudessem, com algumas palavras breves, dizer qual é o relacionamento... Por que o Thiago foi atrás de vocês para conversar sobre pregação? Qual é o relacionamento de vocês com a pregação no ministério de vocês? Olha, a pregação na minha vida, né, desde que eu recebi o chamado do Senhor com 12 anos, ela se tornou parte da minha existência. Eu comecei, depois do chamado, naquele fogo de evangelizar, eu ia para a praça pública junto com os meus colegas pré-adolescentes para pregar o evangelho e sem saber como estruturar uma mensagem, mas tentando levar aquilo que Deus estava fazendo e falando no meu coração para as pessoas. E aí, ao longo do tempo, desde aquela época, muito forte na área de evangelismo, depois então fui estudar, fui aprender realmente a como estruturar uma mensagem e se tornou um dos pontos chaves, né, do meu ministério. E eu tenho me dedicado já há mais de 40 anos, né, no ministério da pregação já como pastor, sem contar os anos de leigo pregando, né? Então é uma paixão do meu coração a pregação. Pastor Marcos? Minha história não é muito diferente, mais ou menos a mesma coisa. Aos 14 anos de idade, preguei pela primeira vez num culto de adolescentes, quando estava sendo instituído o Ministério de Adolescentes na igreja. Foi feito um sorteio de quem iria pregar. Eu era muito tímido, absolutamente tímido, né? Eu tinha medo de que pregando a Bíblia caísse da minha mão, de tanto que eu tremia e suava. E aí preparei uma pregação que imagino que daria aí em torno de
30 minutos, acabou em 5 minutos, talvez até menos. Dali para frente eu entendi que precisava preparar melhor as pregações e aproveitei, né, para me mirar em pregadores mais experientes. Depois fui para o seminário, na época pensando em ajudar a igreja, eu não queria ser pastor, e o pastorado nasceu durante o curso teológico. Mas uma coisa que é bem presente na minha memória, nos anos 80, eu estudava em Curitiba, num seminário que não existe mais, o ISBIM, um seminário ligado aos menonitas alemães, né? E nosso professor de homilética era o Harry Jansen. Ele era muito exigente. Tinha uma exigência muito grande com a pregação. E eu me identifiquei, comecei a levar muito a sério o preparo da pregação. E depois, já como pastor, comecei a trabalhar especificamente com a exposição bíblica, textos expostos, e tenho trabalhado com muito empenho esta área. Se tornou uma área de muito carinho, muita ênfase no meu ministério. Não me julgo grande pregador, nem bom pregador, mas posso dizer que me identifico com o zelo, zeloso pela pregação. Mas, Marcos, você estava falando como adolescente, né? E eu me identifiquei muito com você, porque nós tínhamos um grupo de evangelismo e eu não sei porquê, né, nessa fase pré-adolescente, adolescente, a gente também sorteava para ver quem é que ia pregar. Então, todo mundo tinha que ir preparado, com o seu sermão pronto, quando a gente ia para o trabalho evangelístico, e aí fazia o sorteio, e aí um deles que fosse sorteado tinha que pregar, estava lá pronto, lá preparado. Então, quando você falou disso, eu me identifiquei com você. Me identifiquei também com a figura de um mentor, né? Você falou do seu professor de homilética. Eu tive 2 professores que foram muito fortes na minha vida. Um foi o do Dr. Werner Kachel, que foi o meu professor de homilética, e uma outra figura muito forte, que se tornou talvez até preponderante, foi o Karl Lackler, que era um expositor da Bíblia. Inclusive ele dizia que não existe sermão a não ser expositivo. O resto é discurso religioso. Essa era a linguagem do Karl Lackler. Mas eu fiquei muito impressionado porque ele, na primeira aula dele, nós entramos uma classe relativamente grande e ele começou a aula e pregou como se fosse num culto. E fez apelo, inclusive, e aí o povo lá, os seminaristas chorando, atendendo o apelo. Daí terminou aquele momento, ele orou, aí a gente sentou e disse: olha, vocês querem aprender a pregar assim? Então eu vou ensinar vocês a pregarem a Bíblia. E aí começou a trabalhar o sermão expositivo. E eu me lembro disso, uma coisa muito forte. E uma coisa que o Karl Lackler fazia, que eu acho que era assim tremendo, é que os alunos dele, à medida que iam assumindo pastorados, e se os pastorados fossem na cidade, né, onde a gente estava, lá em São Paulo, ele aparecia de surpresa para ouvir o sermão e depois ligava para a gente para dizer: olha, você tem que melhorar nisso, melhorar naquilo. Então, assim, esse foi um homem assim que marcou a minha vida pelo zelo, como você falou, pela pregação expositiva, pela palavra de Deus, e como ele trabalhou essa influência na vida da gente, né? É interessante como o seminário, ele causa coisas nos estudantes, né? Quantos testemunhos de alunos que entraram com um objetivo e no meio do estudo do seminário foram para o outro lado, né? Eu entrei porque um dia eu sonhava em ser líder de acampamento. De fato, aí vamos pensar, né? Mas você é, Thiago? Não, tudo bem. Mas óbvio que no seminário eu falei assim: não, gente, é pastor de igreja.
posso ajudar um acampamento? Pode, mas é pastor, o seminário causa algumas coisas na gente sempre, né? Tiago, você está dizendo isso e eu estava lembrando aqui, né? Eu tinha esse trabalho de ser um evangelista itinerante. Então, cada domingo estava numa igreja, estava num lugar, pregava na praça e tal. E aí, no seminário, veio aquela sensação, eu sou como aquele que lança semente por aí e nunca cultiva a semente que foi lançada. Está na hora de você parar num lugar e ajudar a semente a se desenvolver. E aí, então, eu entrei de cabeça no ministério da igreja, como um leigo ainda, né? Mas disse, agora eu vou ver essa semente crescer, eu quero trabalhar nesse processo. É impressionante que, ao longo da caminhada ministerial, a gente quase não pensa em algo que precisamos deixar, o legado. E um pastor deixa o legado mais facilmente do que um evangelista. Esse foi um diálogo, inclusive, entre Paul Yong-Soo e Billy Graham. E o Billy Graham dizia para Paul Yong-Soo que se ele pudesse recomeçar, ele trabalharia mais a estratégica do que a estratégia, aliás, do que a oratória, né? Mas é interessante que Deus usa e usou tremendamente, né, todos esses servos dele. Mas uma coisa que nos deixa feliz, creio que também o pastor Piragini deve falar a mesma coisa, é quando você começa a observar que colegas seminaristas ou companheiros de ministério passam a ser influenciados pela pregação, pela forma da pregação, pela paixão na pregação. E eu vejo isso em alguns que estão vindo agora na geração mais recente, né? E fico feliz por estar influenciando. Teve uma época que, por ser cidade pequena, Marília, nós chegamos a contar entre companheiros pastores, haviam poucos que pregavam o sermão expositivo. E hoje são muitos, e a geração que vem de pastores agora atrás, assim com esse foco, né? Como disse o seu mentor, tem um estudioso nessa área, o Sinclair Ferguson, que diz: o pregador cria o sermão, mas não cria a mensagem. Ele apenas proclama o que recebeu, se referindo ao sermão expositivo como uma forma muito clara de ser fiel ao texto da pregação. Então, interessante que a gente pode, ao longo da vida do ministério pastoral, colher frutos nesta área. Eu creio que outro fruto nessa área é a igreja com os ouvidos atentos ao sermão expositivo, à exposição bíblica, que no começo não é tão fácil. E depois, os próprios irmãos se acostumam com pegar a Bíblia e deixá-la aberta, ou então ter uma caneta, um caderninho de anotações, enquanto o pastor está pregando. Isso é gratificante, são legados que vão ficando para a história. É verdade. Vocês, nas andanças de pregações e a vida ministerial de vocês, como que vocês avaliariam o momento que o evangelho, o cristianismo está vivendo em relação à pregação, né? E já ficou bem evidente no nosso papo, né? A preferência e como nós vamos falar bastante de pregação expositiva. Mas antes de a gente entrar nas definições de fato da pregação expositiva, a sua importância e tudo mais, qual análise vocês fazem do momento em que o Brasil, o mundo, os pregadores, nós estamos vivendo? Será que, assim, é um ótimo momento? É um péssimo momento? Como que você vê? Tiago, eu penso assim, que nós estamos vivendo um tempo de
da liberdade, vamos dizer assim, usando os meios eletrônicos, de uma pregação que floresce, né? Especialmente entre os leigos. Então a gente vai ver muitos leigos tendo seus canais no YouTube, tendo suas lives, né? Fazendo estudo bíblicos e assim por diante. Então, nesse aspecto, eu acho assim muito interessante a gente ver essa movimentação para transmitir a palavra de Deus com os recursos que eles têm, da maneira que eles sabem. De um outro lado, a gente vai ver uma influência, especialmente dos neopentecostais, né, de uma pregação que ela não tem uma estruturação firmada na palavra. Então eu diria que ela é muito rasa, né? Eu não gosto de generalizar, mas a tendência entre esse grupo é uma pregação muito rasa. De outro lado, a gente vai ter excelentes pregadores, né? Por exemplo, entre os presbiterianos, daqui o pastor Marcos, né? Mas tem o Hernandes Dias Lopes, que para mim hoje é um dos príncipes da pregação no Brasil, né? Eu sou fã dele, né? Então, ele é um pregador expositivo, mas é um homem de Deus, tanto na sua literatura quanto na forma de falar, né? E outros tantos que nós temos aqui que são excelentes pregadores. Eu acho que, como em qualquer época, a gente vai ter coisas boas e coisas ruins, tá? E a gente vai ter que, talvez, trabalhar no processo de ajudar vamos dizer assim, chamar atenção para a necessidade da exposição bíblica. Quando eu comecei a pregar no rádio, e eu senti isso, é que nas rádios que eu entrava, geralmente a maioria eram pregadores neopentecostais, né? Porque você entra no rádio, eles quase que dominam. E quando eu comecei a pregar expositivamente na rádio, o que acontecia é que fidelizou a audiência, tá? A própria rádio pediu para a gente mudar de horário para ir para um horário melhor da grade, e muita gente pegava o caderninho, como falou o pastor Marcos, anotava e repregava o sermão nas suas reuniões. Então, assim, isso gerava um sentimento assim, de querer se aprimorar no estudo da palavra e se desenvolver na profundidade das escrituras, né? Então, eu acho que é uma maneira também da gente colaborar com tantas outras denominações que estão pregando o evangelho, gente está se convertendo, mas que às vezes precisa de uma profundidade maior na palavra de Deus. Quando nós olhamos para o nosso país, Tiago, Brasil é um país onde o evangelho tem florescido de uma forma muito boa, digamos, se pensar em como está se expandindo. Só que com um perigo, o perigo de termos pouca Bíblia. Não no sentido de ter a Bíblia, a palavra de Deus nas mãos, mas pouca proclamação bíblica, legitimamente bíblica. Esse problema já levantado aqui pelo pastor Pascoal. Nos avivamentos do passado, a Bíblia sempre foi exposta como prioridade. Oração e Bíblia, Bíblia e oração. Começando lá pelo passado, Esdras e Neemias. Já dizia a musiquinha de criança, né? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Exatamente, senão a igreja fica nanica, expandida e com pouca força. Mas Esdras e Neemias, lá na época da reconstrução dos muros, depois na igreja primitiva, os sermões expositivos eram diferentes, né? Mas eram puramente cristocêntricos. Os apóstolos pregavam Jesus sendo profetizado pelos patriarcas, pela lei, pelos profetas, chegando até seu ministério, morte e ressurreição. Também, naquela época, a pregação era muito didática, era um jogo de perguntas e respostas. Depois veio a época patrística, onde, através de São Crisóstomo, que era chamado de
Boca de Ouro, nasceu em 348 da era cristã, é que veio a ideia da oratória, a pregação como oratória, um orador falando e todos os outros ouvindo sem ter um espaço para pergunta, para interação. E depois disso, vieram assim períodos difíceis na história, sem pregação legitimamente bíblica, e depois com a reforma protestante, com movimentos de reforma religiosa, vem assim a exposição bíblica como sendo um dos alicerces. João Calvino, por exemplo, pregava na Catedral de Saint-Pierre o domingo inteiro, né, vários horários, e vinha gente de muito longe, amarravam os cavalos ali em volta, já na madrugada do domingo, para ouvir Calvino pregar. Da mesma forma, Zwinglio, né, num outro lado, num outro cantão da Suíça, parece que foi um dos únicos que pregou a Bíblia inteira, né? Começando de Gênesis, indo até Apocalipse, versículo por versículo da Bíblia. E também um avivamento acontece. Depois vem John Owen, Charles Spurgeon, né? Alternava os modelos de pregação, mas foi modelo de pregador, o príncipe dos pregadores. John Stott, profundamente bíblico, e assim por diante. Eu creio que Deus está restaurando isso. Talvez uma resposta à sua pergunta, Tiago. Deus está movendo pregadores nessa direção no mundo inteiro, e eu creio que Deus não nos deixará sem recursos ligados à exposição bíblica. Isso é muito importante, que um avivamento espiritual, que um expandir da igreja esteja relacionado à pregação bíblica, à pregação expositiva, legitimamente bíblica. Eu estou aqui também defendendo o modelo, né, temático, pontual ou não, mas a fidelidade às Escrituras. Pregação, como se costuma dizer, não sobre a Bíblia, mas pregação da Bíblia. É uma impressão minha, ou vocês também veem assim, que hoje em dia a pregação da palavra, ela não é mais aquilo que de primordial envolve o ministério pastoral. Se nós compararmos antigamente, vou até falar nas nossas gerações, né? O meu tempo de estudo com o tempo de estudo da época de estudo de vocês. Eu vejo que vocês foram mais preparados a pensar que a pregação ela é o centro do ministério, com outras importâncias. E hoje em dia a gente tem vivido uma questão mais de que a pregação ela é mais uma parte do ministério. Vocês veem dessa forma, não? Olha, Tiago, eu acho que quando você entra no ministério, você sofre uma série de pressões, tá? Então eu me lembro que quando comecei meu primeiro ano de ministério, apesar de eu ter sido treinado pelo Karl Lackler, aprender a pregação expositiva, saber quanto tempo leva para preparar uma mensagem expositiva, as pressões do ministério elas foram tão grandes que eu comecei a me enrolar. Tá? Então você começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra, e aí você não consegue definir o que é urgente e o que é prioridade, né? Você não faz essa diferença. E aí chegaram assim várias ocasiões que na madrugada de domingo, de sábado para domingo, eu ainda não tinha a mensagem, tá? E aí chorava, orava na presença de Deus, lia a palavra, e Deus me dava uma mensagem. Até que numa madrugada dessa, eu orando, Deus falou, não vou te dar hoje a mensagem. Você não pode imaginar a angústia do meu coração
porque Deus não ia me dar a mensagem, né, como Ele já te dei tantas vezes e você não aprendeu. Que esse é o único momento que toda a igreja está junta e você pode ministrar para eles. Você atende 30 pessoas em aconselhamento por semana, você faz isso, faz aquilo outro, mas hoje, nesse momento do culto, toda a igreja está lá e você não está dando a prioridade que esse momento tem, tá? Então, comparando, né, o momento da pregação, o momento do culto, né, não vou falar só da pregação, mas do culto, é o horário do Jornal Nacional, tá? Então você está, vamos dizer assim, priorizando, né, outras coisas e esquecendo que isso aqui é a prioridade, que você tem toda a igreja. E aquilo, então, foi um ponto de mudança na minha vida, de perceber que o pastor é chamado a fazer muitas coisas, mas ele tem que entender quais são as suas prioridades, né? E aí eu comecei a criar um sistema de vida, onde eu tinha os horários para atendimento. Quando chegava naquele horário, eu dizia, olha, eu só tenho vaga para tal data, entende? Então, se alguém quiser ter um aconselhamento comigo hoje, ele entra numa fila de espera. Não é que ele não vai receber aconselhamento, tem outros pastores, tem outras estruturas que fazem isso, mas assim, eu entendo que se eu não der prioridade àquilo que Deus me deu como missão, vamos dizer assim, porque toda a igreja está participando, ele vai cobrar isso de mim. Então eu tive que dimensionar meu tempo com a família, dimensionar com outras áreas. Então, nós somos preparados para fazer muitas coisas, e louvado seja Deus por isso. Mas no ministério, cada pastor vai ter que entender qual é a prioridade dele. Se ele é um pastor auxiliar, ele vai ter uma outra prioridade. Se ele é um pastor titular, ele vai ter uma outra prioridade, mas ele tem que definir muito bem a sua prioridade, porque senão ele não vai conseguir fazer bem feito aquilo que Deus colocou nas mãos dele para fazer. Todos nós saímos do seminário com o sonho de ser o super-homem, o homem completo, né? Eu li que algum tempo atrás que até a década de 70 o modelo pastoral era muito simples e eficaz. O centro do pastorado era a pregação, havia o ensino da palavra, poucos aconselhamentos, porque vivíamos num mundo diferente, não com tantas demandas de doenças psicossomáticas e problemas diversos de família e tudo mais. Mas o pastor era o ensinador, o visitador e principalmente o pregador. Eram 6 atribuições básicas. Hoje se requer de um pastor, ao mesmo tempo, 32 atribuições, sendo elas, ele precisa ser um administrador financeiro, empreendedor, excelente conselheiro. Nas igrejas mais interioranas, ele é um taxista, ele é um psicólogo, ele é, ao mesmo tempo, um gerente de negócios religiosos e assim por diante. E isso tudo toma um tempo que seria da pregação. A pregação é um momento nobre, é o que nós entendemos, como o pastor Pascoal acabou de dizer, é um momento nobre, é o Jornal Nacional da Igreja. E eu conheci alguns pastores, um deles foi assim, bastante, influenciou muito. Ele tinha toda a sua igreja centrada no que ele pregava. E o pessoal já sabia que naquele momento, enquanto a pregação decorria, algumas coisas estavam sendo curadas, tratadas, ministradas, e até sonhos vinham, sonhos da comunidade, do jeito de ser a visão, enquanto ele pregava. E ele costumava dizer o seguinte, que
o momento da pregação era um momento muito nobre, que Deus falava com ele, falava com a igreja. E é interessante que aqui na cidade de Marília nasceu um colégio a partir da visão deste pastor. Um colégio com um currículo cristão, um colégio que influencia gerações nesse sentido e que é um colégio parceiro de missões. E ele dizia o seguinte: este colégio nasceu enquanto eu pregava. Foi me vindo à mente enquanto eu pregava sobre o que é visão de Deus para uma sociedade e, de repente, comecei a falar da ideia de um colégio. Depois do culto, alguns irmãos empresários se reuniram e disseram: por que a gente não começa a colocar em prática isso que foi pregado? E hoje está aqui em Marília o Colégio Água Viva. Mas, Marcos, você fez uma comparação interessante entre o ministério dos anos 70 e o atual, né? Mas tem uma coisa interessante que acontece na atualidade, especialmente nas igrejas que trabalham com grupos pequenos, células e assim por diante, né? É que o estilo, vamos dizer assim, da gente preparar o sermão acabou tendo que ser diferente, né? Porque, por exemplo, eu estudava a Bíblia no começo, né, e conseguia pregar sem notas, tá? Essa era a minha, né? Também eu era mais jovem, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil. Confiava mais na memória. Tava aqui nas minhas anotações perguntar, vocês pregam com esboço ou sem esboço? Depois eu comecei a trabalhar com um esboço muito pequeno, assim, para você ter as dicas principais, e assim foi. Mas agora, com essa questão dos grupos pequenos, das células, elas usarem o seu sermão e os que vão ministrar, vão fazer o resumo do seu sermão, para depois você apresentar as perguntas de aplicação, eu tive que escrever. Não tudo que eu vou falar, mas de tal maneira que alguém possa ter um texto para poder trabalhar em cima dele. Então, aí a coisa ficou mais complicada, porque você prepara o sermão com toda a técnica que você usava, mas agora você tem que botar no papel, você tem que escrever, colocar alguns princípios básicos. Às vezes eu coloco as ilustrações, às vezes não, porque eu deixo às vezes as ilustrações para ser a surpresa do culto, né? Mas o contexto todo, o estudo bíblico está lá. Às vezes até com nota de rodapé para saber, olha, isso aqui você vai encontrar em tal lugar, no livro tal, etc., se a pessoa quiser se aprofundar. Então, assim, a pregação nesse momento, ainda que você tenha os 32, né, desafios novos, ela também mudou, no sentido de que você tem que dar alguma coisa que os seus líderes, especialmente em igrejas que trabalham com células, possam trabalhar nos seus grupos pequenos, né? Então isso passou a ser um desafio para mim muito grande, né? No sentido de você escrever esses textos e poder repartir com as pessoas, né? Mas, pastor Piragini, que legal que o senhor conseguiu refazer isso, e eu estava lembrando aqui de um detalhe. Existiram bons pregadores no passado, excelentes pregadores, que não deixaram nota nenhuma, nada escrito, e foi uma perda, né? E, ao contrário, por exemplo, Spurgeon, Charles Randall Spurgeon, sofria de depressão e ele tinha dificuldades, inclusive, com a memória. Isso o forçava a escrever os sermões. E hoje nós temos uma enorme quantidade de escritos de Spurgeon. Tem até pastores agora, como Josemar Bessa, por exemplo, que já está, ele traduz e joga naquela dinâmica de pregador no YouTube, né? Então, muito, muito interessante. Isso tudo acontece, os livros e os sermões, os esboços do Spurgeon, porque ele os escreveu em razão de um problema
que lhe afetava a memória, né? Tiago, escrevo desde sempre os sermões inteiros, né? Não me atenho ao esboço durante toda a pregação, mas cada sermão acaba dando aí umas 4 páginas, 6 páginas escritas, e escrevo à mão, também por causa desse detalhe. Pelo tamanho das letras, pelas flechinhas, eu me localizo, eu sei o que fazer. Olhando aquele papel distante, pelo que eu vejo ali nas sombras, eu já me localizo. Mas eu estou lembrando aqui de um fato interessante. No seminário, contava-se uma piada, uma anedota sobre um determinado aluno que era tão criterioso, tão detalhista, que num cantinho do sermão assim havia uma flechinha escrito "chorar aqui". Ele marcou até o lugar para chorar. Eu costumo escrever todo o sermão. E aí, para você que está nos ouvindo, né? Tem aluno que chora para escrever um artigo na faculdade no semestre de 10 páginas. Pastor Marcos escreve 6 páginas por semana para pregar todo domingo. Mas pegando essa linha aí, essa ideia das mudanças, né? Estamos falando aqui de algumas mudanças que têm acontecido. Algo que tá um assunto até recente, principalmente aqui no Brasil, é a questão de como nós pregadores lidamos com as mudanças, né? E a hora que a gente vai pregar, o quanto que isso influencia na mensagem que nós vamos falar. Alguns no passado, mais academicamente, chamavam isso de contextualização, né? Houve até um debate teológico na época, né? O que significa essa contextualização? Era mudar a mensagem? Não era? Era fazer a ponte entre o leitor original com o leitor de hoje e tudo mais. Algumas outras palavras foram sendo usadas no tempo para dar essa ideia também. Atualização e tudo mais. Tiago, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho, porque às vezes quando fala em atualização, né, as pessoas se perdem. O sermão, ele sempre teve que ter algum tipo de contextualização. Tanto é que um aspecto clássico de qualquer pregação chama-se aplicação. Tá? Você tira o princípio bíblico, tá, que é a verdade das Escrituras, coloca ela, vamos dizer assim, num sermão expositivo. Você vai descobrir qual é o assunto do texto, como é que esse texto está estruturado para discutir esse assunto. Então você diz o que o texto está dizendo, depois aplica a realidade. Então toda vez que você estiver aplicando, na verdade você está contextualizando, você está trabalhando. O que eu acho que cresceu nos dias de hoje foram algumas técnicas, né, que foram desenvolvidas. Então, por exemplo, lá na década de 50, Fosdick, ele começa a trabalhar aqui aspectos emocionais da pregação. Então, os sentimentos, né? Porque até a década de 50, o pregador estava preocupado em provar uma tese, tá? E Fosdick, ele vai mostrar que as pessoas que vão ouvir um sermão não são só aquelas que, dentro do pensamento da modernidade, precisavam ser convencidas da verdade. Elas estavam lá buscando algo de Deus para a sua vida. Então, Fosdick, ele cria uma pregação, um estilo de pregação, que parte do expositivo, mas faz uma aplicação voltada não para provar uma tese, mas para aquilo que está acontecendo com a alma da pessoa. Em cima dessa ideia de Fosdick, outros vão desenvolvendo aquilo que eles chamam de aplicação ou pregação situacional, que, na verdade, nada mais é do formato de você fazer a aplicação. Depois vai surgir outro tipo de pregação nos dias de hoje, não é? Que é aquela que segue os modelos, por exemplo, de uma novela, não é? Então, que você vai buscar o clímax da pregação, que você vai trabalhar esse processo. Mas, na verdade, eles não trabalham como o texto está sendo trabalhado, como
como a verdade está sendo extraída, mas trabalha a maneira como você está comunicando essa verdade. Então, eu acho que a gente teve uma grande evolução nas várias formas de comunicar essa verdade e que a gente tem que se atualizar. Então, alguns vão usar os pequenos vídeos no meio de um sermão, outros vão usar outras ferramentas, né, que são mais hábeis. Eu sou ruim em algumas ferramentas, eu já sou de cabelinho branco, né, mas eu entendo assim que a gente tem que aprender a se contextualizar. Por quê? Porque o tempo de atenção de uma pessoa hoje é diferente do tempo de capacidade de atenção de 10, 20 anos atrás. Então, quando eu estudei, se dizia que a capacidade de uma pessoa ouvir outra pessoa sem se perder mentalmente era de 7 minutos. Hoje, os estudiosos dizem que não passa de 3 minutos. Tá? Por quê? Porque esse mundo é tão visual que a gente está vivendo que a capacidade de só ouvir, né, sem se perder, sem ter um realimentador da atenção, também diminuiu. E as gerações futuras estão dizendo que essas que estão vindo agora, o tempo vai ser menor ainda. Então, esse é o grande papel do pregador hoje. Não é tanto como tirar a mensagem da Bíblia, porque essa é uma ferramenta que a gente pode usar através da exegese, através dos princípios da pregação expositiva, ou até de outro formato, mas depois de como você contextualizar e aplicar essa verdade da palavra de Deus para esse mundo de hoje, para essa realidade de hoje e para a mente das pessoas de hoje. Tiago, creio que nessa linha de pensamento, nós também temos uma gama de demandas que correm assim velozmente, comparadas assim a uma enxurrada. Por isso que o Bauman chamava isso de modernidade líquida, o tempo que nós vivemos, a era da modernidade líquida. Porque o tipo de problemas que enfrentamos no mundo são diferentes, totalmente diferentes do que os nossos pais enfrentaram, nossos avós, e por que não dizer também dos tempos bíblicos. Então, inevitavelmente, o pregador precisa fazer essa ponte na aplicação e ele precisa abordar temas que são relevantes hoje, né? Para o homem de hoje, para o ser de hoje, para a família de hoje. Então, fazer Se você me permite, é por isso que Karl Barth dizia que ele tinha que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra, né, para poder estar trazendo a Bíblia para a realidade daquele tempo, né? Perfeitamente. E é interessante que, se daqui 50 anos o mundo estiver mais veloz e com outras tantas situações imprevistas, a Bíblia ainda terá a resposta para aquele tempo que virá. E é impressionante que nós, pregadores, temos esse desafio no dia a dia e temos que nos adequar a esse desafio. Eu estava lendo recentemente livros, esboços de mensagens de grandes pregadores do passado, como John Wesley, o Whitefield e também, como já citei aqui, o Spurgeon. E descobri o seguinte, que seriam mensagens que não teriam muito a ver com o nosso tempo. Porque naquele tempo, as demandas daquele tempo apontavam para aquele tipo de sermão, aquele método de pregação, o que hoje seria obsoleto. O método, não o conteúdo. Então, eu creio que nós precisamos sim nos contextualizar em termos de embalagem e não de conteúdo. Mas o pregador precisa sim da contextualização, porque o mundo que vivemos girou rápido, né?
a modernidade líquida, aquela ideia de um líquido correndo e você desesperadamente querendo frear, passar o rodo, estancar, né? E, na verdade, aquilo que começa a se sedimentar hoje, criar raízes hoje, já terá sido obsoleto amanhã e assim por diante. Então, é esse mundo que a gente vive com essas demandas. Por exemplo, eu sou capelão também da Polícia Militar aqui no estado, sou capelão oficial, e um grande número de problemas de ordem emocional, mental, espiritual, inclusive afastamentos por tentativa de suicídio, por problemas de violência no lar e tudo mais, o que mais? Depressão. Recentemente o comandante me falou isso comigo, ele disse: Copesca, nós estamos aqui com um grande problema. Metade do contingente do nosso quartel está afastado por problemas emocionais. No meio da pandemia, quando mais se precisava. E então a pregação tem que tocar esses problemas, precisa tocar essas causas que há um século atrás eram outras demandas. Ontem eu fiz uma gravação aqui, né, porque hoje essas tecnologias todas são, e veio um jovem aqui me ajudar, e ele que estava fazendo o roteiro, o papel do Tiago, né, ele estava fazendo aqui com a gente. E aí ele fez uma enquete na internet com perguntas, e ele disse assim: olha, pastor, o senhor vai responder assim de bate-pronto, eu vou te dar as perguntas. Eu falei: tudo bem. Ele falou assim: só que tem uma coisa, eu tenho que tentar responder em 15 segundos cada pergunta. Eu falei: cara, eu acho que eu nem consigo respirar aqui em 15 segundos. Ele falou: não, pastor, tem que ser assim, no máximo você vai gastar 45 segundos e não sei o quê. E algumas perguntas eram de uma profundidade teológica muito grande, né? Ele falou assim: não, pastor, o senhor dá a sua opinião agora. Eu falei: não, mas eu não estou aqui para dar a minha opinião, eu estou aqui para falar do que a palavra diz. Ok, é assim que o jovem vai entender. O senhor tem que dar, depois, se ele quiser, ele vai se aprofundar nisso. Eu falei assim: meu Deus, eu não sei se eu estou preparado para um negócio desse. Então, eu acho que pegando esse gancho do que o Marcos falou, né, o mundo ele passa por essa dinâmica tão grande, né, e também ele está intoxicado de informação, né? Ele acha que se tem o Google, ele vai conseguir resolver o mundo. E, na verdade, quando a gente entra com a palavra de Deus, a gente tem que entrar com o sentido de crer que a gente não está apenas colocando mais um conhecimento na vida da pessoa, mas que o Espírito Santo, através do seu poder iluminador, ele vai pegar essa palavra e vai fazer algo tremendo no coração dessa pessoa. E a gente tem que adaptar os meios sem perder o conteúdo, como foi dito pelo Marcos, de tal maneira que a gente possa crer nessa ação do Espírito Santo de Deus. E eu fico pensando, Deus não mudou de ideia. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Na modernidade líquida, existe um fator que já é comprovado. As pessoas aguardam dos pregadores, dos oradores ou dos pastores sempre o tirar da cartola um coelho, para dar aquela ideia assim de uau, como é que ele tirou o coelho da cartola? No nosso caso, como que ele encontrou isso nas entrelinhas deste versículo, deste texto? Então, são expectativas que se tem a respeito de conteúdo, mas o conteúdo sempre será o mesmo. Então, uma das regras do sermão expositivo é não forçar descobertas que você vai chamar de inéditas nas entrelinhas de um texto que não quer dizer aquilo, que apenas reafirma verdades antigas.
só que o desafio nosso é trazer as verdades antigas na roupagem nova. E realmente é um desafio. Eu creio que nós temos o desafio de ilustrações coerentes com esse tempo, métodos didáticos, visuais, que tenham a ver com o nosso tempo e tudo mais, né? Por exemplo, nós vivemos numa sociedade cada vez mais carrancuda, cada vez mais deprimida. E vai uma dica aqui, né, dos pregadores do passado, principalmente o Lyman Moody, o velho Moody, né, que pregava rindo e inventava piadas no meio da pregação e transformava a pregação do Evangelho num ambiente gostoso, onde corações eram tocados, pessoas riam em momentos da pregação, choravam em outros. Mas, assim, uma dica, nós precisamos apresentar o Evangelho de maneira mais humorada, por exemplo. É uma dica para esse tempo, para o tempo em que nós vivemos. Eu tive um professor que ele dizia o seguinte: olha, quando você estiver estudando para uma pregação ou para um estudo e você perceber que você identificou algo novo, lembra do seguinte: se a gente for contar que as primeiras anotações sobre aquilo que foi feito na vida de Jesus começaram ali no ano 40, a gente tem quase 2.000 anos de gente escrevendo sobre a Bíblia e sobre teologia. Então, a probabilidade de você ter descoberto algo que em 2.000 anos ninguém descobriu, ela é quase zero. Então, se você descobriu algo, vai pelo menos perceber se alguém já escreveu sobre isso. Pegando essa fala, como que se dá um pouquinho... Abre a caixinha de ferramentas aí, pessoal. Como que se dá um pouquinho do processo de estudo de uma preparação de mensagem de vocês? Se tivesse que pegar algumas palavrinhas breves, a gente já está indo aí para os finalmente, mas umas palavrinhas, como que se dá o processo de estudo, né? Joga pra gente o segredo. Eu acho que tem alguns princípios básicos quando a gente fala de pregação expositiva. Depois o Marcos pode até elaborar mais aí, mas a primeira coisa básica é a gente descobrir uma unidade de texto, ou seja, um texto que tem começo e fim, que tem a sua unidade. Quando a gente descobre a unidade do texto, então tentar descobrir qual é o assunto principal. Esse texto está tratando o quê? De fé, salvação, morte, é uma palavra, tá? Que vai te dar o norte de tudo aquilo que está acontecendo nesse texto. Aí depois a gente vai tentar descobrir quais são os argumentos sobre essa palavra, esse assunto principal que o autor original colocou, tá? E a gente vai, então, em cima desses valores, começar a trabalhar esse estudo bíblico, essa mensagem. Uma coisa muito importante na pregação expositiva é entender que a pregação expositiva não é um comentário bíblico. Então, se você pegar um comentário bíblico e começar a ler lá no púlpito, não é uma pregação expositiva. A pregação expositiva, a gente chama de pregação expositiva temática, ela vai partir para esse tema principal, que é o tema desse texto, dessa unidade, e vai colocar os argumentos ali e vai contextualizá-los e aplicá-los na vida da pessoa. O fundo histórico e cultural é muito importante na pregação expositiva, porque às vezes a gente não vai entender o que está sendo dito ali se eu não conseguir enxergar o cenário que está por trás. E esse demanda bastante pesquisa. E aí vai vir a exegese, etc. Mas o conceito básico da estruturação de uma pregação expositiva, eu acho que é esse, assim, se a gente fosse espremer o suquinho mais assim, do esqueleto, né? Não sei o que você quer acrescentar, Marcos, aí nessa ideia aí. Eu particularmente sofro muito
enquanto a pregação não nasce, enquanto ela não vai para o púlpito, eu sofro com isso. E durante todos esses anos de ministério, aí, que vão para 30 anos, agora no final do ano, e fora um tempo que preguei sem ser pastor também. Mas assim, o tempo de preparo é muito, eu diria assim, é um tempo de gestação. O sermão não pode ser abortado, ele precisa nascer. E precisa nascer como sermão, não como estudo, não como um relatório de notas exegéticas ou, como diria um pregador do passado, de que o sermão não é um relatório de comentários bíblicos que o pregador leu durante a semana. Mas a Bíblia, no grego, coloca duas palavras que nos ajudam a diferenciar um estudo bíblico da pregação. É o ensinar e o proclamar. O pregador, ele é um ensinador e um proclamador. Mas quando está pregando no púlpito, ele é pregador, ele é proclamador. Ele proclama. A dinâmica da pregação precisa satisfazer essa ideia de mensagem proclamada, pregada. Assim como um estudo bíblico apela para a razão e para o raciocínio cristão, a pregação apela para a fé e para o posicionamento. Então, o desafio é transformar aquele esboço, aquele conjunto de dados que você traz sobre um texto bíblico para a pregação, de forma a transformar aquilo num apelo para a fé, não apenas no raciocínio. As pessoas perdem, muitos pregadores na questão do sermão expositivo, de confundir estudo bíblico com pregação. A pregação apela para a fé, ela tem aquela oratória de proclamação, aquele posicionamento de quem está pregando, proclamando, chamando o povo de Deus para posições, alertando, né? Então a gente, sim, aquele estilo de pregação mesmo. Isso, união entre a hermenêutica, que é o estudo, né, a maneira de se estudar, com a homilética, que é a arte de se pregar, né? A pregação ela precisa envolver, não adianta levar a carga hermenêutica de um texto para o púlpito sem trabalhar a arte homilética da oratória na hora de apresentar. Né? Exato, e então é um trabalho, é um trabalho mesmo que envolve dedicação. Eu diria que, para mim, eu pensei que depois de um tempo de ministério isso ia melhorar e piorou. Eu acabo demorando cerca de 7, 8 horas, às vezes 10 horas, para deixar um sermão pronto, a contento, para ele ir para o púlpito e também, agora, recentemente, com as mídias, vai para a mídia, YouTube, etc. E é lógico, você espera que aquilo que Deus lhe deu seja entregue com muito zelo. Mas eu quero dizer isso, né? Não estou sendo pessimista, né? Mas eu creio que vai piorar ainda, porque os meus reflexos vão ficando mais atrasados, eu vou precisar sempre de mais horas para preparar um sermão. Fico imaginando o jovem pregador que ontem à noite pediu perdão para Deus por causa da falta do tempo de meia hora devocional que ele não teve no dia, imaginando que precisa se dedicar 7, 8 horas por semana para preparar a pregação. Tiago, meu primeiro sermão expositivo levou 40 horas. Porque eu não sabia fazer, então eu apanhei para todo quanto é lado, até você desenvolver uma técnica, não é? Vamos dizer assim, e isso faz com que esse tempo diminua um pouco.
né? Mas eu diminuí para mais ou menos 10 horas, que é o que o pastor falou aí. Agora, é interessante esse processo, né, da gente aprender, e uma das coisas que facilita, inclusive, na questão do tempo, é quando você assume pregar séries de mensagens, tá? Então, se você prega, por exemplo, uma série continuada nas Escrituras, eu vou expor o livro de Efésios, por exemplo, né? Então, eu vou lançar agora um programa, né, nas mídias sociais, face a face, e eu vou estudar Efésios e ensinar como fazer o estudo bíblico através do estudo de Efésios. Então, isso facilita, porque você já tem muito trabalho prévio, que é o estudo histórico, geográfico, o contexto já feito. Então, isso já facilita demais, que é tempo que demanda para fazer isso. Às vezes, você pode não fazer uma série sequenciada apenas no texto bíblico, mas sobre um tema da Bíblia. E você prega expositivamente textos que falam sobre esse tema. E aí também você ganha tempo, porque você já tem uma linha. Normalmente, quando eu faço isso, eu já escolho antecipadamente os textos que eu vou expor, então você já tem mais ou menos a linha e você vai gastando o seu tempo, vamos dizer assim, de uma maneira um pouco mais orientada. Muitas pessoas gastam muito tempo para saber qual texto que vai pregar. Então, quando você está trabalhando numa série de mensagens, esse tempo você já resolveu com Deus lá e já resolveu para uma série, tá? Então, eu estou, por exemplo, pregando agora sobre ressurgir das cinzas. Então, textos na palavra de Deus, onde pessoas em situações que tiveram que ressurgir das cinzas, né? Se reinventar, ser restaurado e assim por diante. E aí, então, eu já escolhi os textos todos e montei a série, e aí eu vou estudando esse material ao longo do tempo e vou preparando. Então, uma dica não é? A vida vai ensinando isso. Eu falei isso para o meu filho, que é pastor, no começo do ministério, ele não acreditou muito, né? Mas hoje ele só prega também em séries de mensagens. Ele falou assim, eu perdia muito tempo para saber qual é o texto dessa semana, agora eu já sei mais ou menos a linha e assim vai, né? É um chá, se eu pudesse roubar um pouquinho do tempo de vocês e emitir uma única opinião aqui no nosso tempo, eu vejo que ouvir vocês é um chá de humildade para algumas pessoas que, por conta da exposição que a mídia traz, o Instagram, as redes sociais, de uma hora para outra se veem como ótimos e influentes pregadores. E que talvez olhar para dois exemplos como os exemplos que a gente está vendo aqui, pastor Pascoal, pastor Marcos, que na verdade é uma caminhada, é uma longa estrada, e perceber muitas vezes, uma palavra dura que eu vou usar, mas perceber muitas vezes tamanha irresponsabilidade se autodenominar um pregador da palavra de uma forma tão abrupta, por conta de uma relevância midiática que talvez possa se ter, né? Esse foi o sentimento que eu tive em ouvir esse bate-papo com vocês. É um chá de humildade olhar para isso tudo que vocês vivem e viveram com relação à pregação e comparar nos dias de hoje. Olhando para essa realidade que vocês mostraram, se vocês tivessem, o pastor Pascoal começou inclusive, vocês tivessem que dar uma dica, uma ou duas dicas, um princípio assim bem legal para um jovem pregador e para um experiente pregador, o que vocês diriam? Uma sugestão, jovem pregador, faça isso. Experiente pregador. Jovem pregador, né? Primeira coisa, né? Que a gente vai... Algumas dicas. Pregação e oração andam juntas. A pregação, ela nasce, ela é gestada, como disse o Marcos, não apenas pelas técnicas que você aprende. As técnicas são as ferramentas, tá? Mas a inspiração vem do alto e só o Espírito de Deus pode dar. Então, a primeira dica é pregação e oração tem que andar juntas. Segunda dica, tá?
quando você for estudar um texto, faça todo o trabalho prévio, como o estudo histórico, geográfico, as introduções, tá? Uma vez muito bem feito, tá? E arquive isso. E você só tem que revisar isso à medida que novas descobertas ou novos livros você comprou, que talvez acrescente 2, 3 palavras, um parágrafo ali no seu estudo que você fez prévio. Então, esse é um tempo que você gasta bastante, não é, para cada livro da Bíblia, ou para cada secção de um livro, dependendo do tipo do livro. E você só vai atualizando esse material. Agora, se você não guarda esse material, a próxima vez que você vai ter que pregar, você vai ter que fazer tudo de novo. Então, essas são dicas aí para o novo pregador. Terceira dica para o novo pregador: a sabedoria para o pregador é saber o que ele deixa de fora do sermão, porque ele às vezes estudou tanto para pregar, ele quer colocar tudo no mesmo sermão, e aí o sermão fica impalatável, ninguém aguenta, tá? De tanto volume, de tanta coisa. Então ele tem que saber o que ele vai deixar para depois, tá? Ele fez descobertas, ele quer contar tudo. Eu me lembro de um sermão que eu queria contar tudo. Meu Deus, foi o pior sermão que eu já preguei, porque eu não consegui estruturá-lo de uma maneira que fosse palatável, né? Então, todo sermão ele merece uma resposta, e essa resposta é a decisão da pessoa. Ele pode ser um apelo formal ou não, mas você tem que entender que a palavra de Deus é tão rica, tão importante, que você não deve temer de pedir às pessoas que respondam ao chamado de Deus, à palavra de Deus. Essas seriam dicas para os novos pregadores. Dica para os velhos pregadores, né? Não confie em você mesmo, que é uma grande tentação à medida que a gente vai ficando velho, de a gente imaginar que já sabe, que não precisa evoluir, que não precisa ler mais sobre pregação, porque você já estudou homilética, que você não precisa se atualizar em algumas ferramentas. Então, o velho pregador tem que aprender a se renovar no sentido positivo, né? Como foi dito, né? Que a igreja reformada sempre se reformando. Então, o pregador reformado tem que estar sempre se reformando, no sentido de ele estar sendo atualizado, trabalhado nos seus contextos. E ter humildade de saber que Deus está levantando pessoas que talvez não tenham formação teológica, mas que estão exercendo o sacerdócio universal de todos os crentes, estão usando os meios sociais, e você não é o detentor da paróquia, é o dono da rapadura, porque Deus vai usar muita gente para a glória dele. E ele fez isso no passado quando usou pescadores para confundir os sábios lá, doutores da lei. Então Deus vai continuar fazendo isso. E a gente tem que ter humildade de perceber que Deus está usando pessoas diferentes, de modos diferentes, para a glória dele nesse tempo. E aí, pastor Marcos? Uma dica para o jovem pregador: eduque-se sempre à fidelidade textual. Nem que o sermão seja simples, mas que seja fiel ao texto. Se realmente cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, por que nós iríamos querer fazer outra coisa senão simplesmente expor a Bíblia, a palavra de Deus? E algo que o jovem pregador é tentado a fazer é rechear seu sermão com muitos conceitos de psicologia, de filosofia. Tudo isso é importante como um tempero, é a contextualização. Mas existem sermões que você fica confuso se o conteúdo foi bíblico ou a Bíblia foi apenas usada como mais um dos conteúdos, né? Então, jovem pregador, a fidelidade
ao texto. O pregador mais maduro, o pregador que já está com anos de carreira, eu diria, renove a paixão sempre. Sempre renove a paixão pela pregação. A igreja sabe quando o pregador está apaixonado ou não está. Sabe, é inevitável. E quando falo sobre isso, me emociono, pensando sobre os últimos dias de George Whitefield, que foi grande pregador nos anos 1700, na época da colonização dos Estados Unidos, e ele pregou até o fim da vida. E no último dia da sua vida, ele já estava doente, com os pulmões parando, os pulmões comprometidos. Ele quase não conseguia respirar. Ele estava num sótão e ele foi com dificuldade até esse sótão, olhou pela janela e havia uma plantação de trigo à sua frente. E ele disse: meu Deus, quem dera essa plantação, essas espigas fossem homens, almas. Pela última vez eu iria pregar e ver o milagre da transformação, o milagre da salvação acontecer. E expirou, tombou, ainda com o desejo de pregar. Que Deus nos faça assim, irmos até o fim da vida. Sou filho de um pastor que foi até o fim da vida pregando. Conheço outro que dizia: quero que Deus me recolha no púlpito, pregando a palavra. E assim aconteceu. Pregando, já velhinho, Deus o recolheu para o lar eterno. E são histórias que inspiram nós, ou os pregadores jovens, mas também os velhos, que nós não pensemos que a missão se acaba com a jubilação, com a aposentadoria. Não. Somos pregadores que vão para o resto da vida, de uma ou de outra forma, proclamando. Amém. Amém. Gente, muito, muito obrigado mesmo pela participação de vocês aqui com a gente. Muito obrigado, pastor Pascoal. Muito obrigado, pastor Marcos, por esse tempo aqui juntos. E eu queria último tempo aí para a gente dar um tchau, né? Se vocês quiserem falar algum livro, alguma publicação que vai sair, alguma indicação de vocês também, esse é o momento, mas logo depois da saudação final aí de vocês, a gente encerra aqui o nosso programa. Bom, primeiro agradecer aí você que nos ouviu até agora, né, que possa ser útil para a sua vida, e divulgar para você que a partir do mês de abril, se Deus quiser, um novo título eu vou estar editando, sobre o tema Estou Sofrendo, e esse é um livro que trabalha os clamores de Jó, os gritos de sofrimento de Jó, e quais as respostas que a Bíblia inteira traz para esses gritos de sofrimento desse servo de Deus chamado Jó. Então fica aí essa dica. Se Deus quiser, em abril de 2021, vai estar já publicado esse material. Ok. Obrigado, Tiago, pela oportunidade. Obrigado, pastor Pascoal, pelo diálogo tão precioso, por poder aprender contigo nesses minutos que estivemos juntos aqui nesta hora. E vice-versa, eu aprendi muito com você aqui. Muito obrigado, viu, querido? Que isso. Há um livro que eu creio que nos ajuda muito. Eu indico esse livro. Ele, primeiro foi uma palestra, né, que o reverendo Hernandes Dias Lopes deu na CEPAL, depois em alguns outros lugares. Depois se transformou em livro, Sermão Expositivo. Esse é o título e ele traz a importância de nós retomarmos isso neste tempo. O sermão expositivo
em plena modernidade líquida, como que nós podemos restaurar e satisfazer os anseios da igreja pela Bíblia, pelo conhecimento bíblico, através do púlpito. Então é um trabalho que eu indico. Deus abençoe, mais uma vez, gratidão. Muito obrigado você que esteve com a gente até agora, ouvindo o podcast Praxis da Fabapar. Se você quiser mais informações sobre a nossa faculdade, na Fabapar, Faculdade Batista Paranaense, acesse o nosso site, entre também nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, e ali você vai encontrar muita coisa legal para você crescer e se desenvolver. Você gostou do nosso papo sobre pregação? Compartilha com o pessoal, indica o nosso podcast. E também, se você quiser crescer na arte da pregação e se desenvolver como um bom pregador da palavra, lá na Fabapar nós temos cursos muito legais, tanto o nosso bacharel, as pós-graduações e o nosso curso de mestrado, como também cursos livres que você também pode acessar lá no nosso site, está à disposição para você crescer e aprender junto com a gente. Um abraço, muito obrigado e até o próximo podcast. Valeu!